Boa noite. Eu quero cumprimentar a cada uma com a paz gloriosa do Senhor. Amém. Penso um tanto que vocês estão bonitas daqui. Deus é fiel, né? Onde tem mulher, tem vida. A videira verdadeira, frutífera. E eu quero começar agradecendo pelo convite. Pastora Giovana, o pastor desta igreja, que sempre nos recebe com tanto carinho. Eu venho debaixo da bênção da ordem do meu pastor lá de Santa Fé. Nós servimos a Deus ali na Assembleia de Deus, no Ministério Belém. Eu sou muito feliz de servir ao Senhor ali. O Senhor me chamou naquele lugar e nós temos gerado os frutos do Espírito ali para a glória de Deus, pela misericórdia e pela graça. Amém. Mas eu quero dizer que através da vida da Marisa, tem pessoas que a gente encontra, né? E tem outras pessoas que é o Senhor que nos apresenta. E a Marisa foi o Senhor que me apresentou. E a palavra do Senhor diz que Deus deu para Daniel um espírito excelente. Um espírito capaz de enfrentar adversidades, dificuldades. E eu quero dizer que para você, Marisa, Deus deu esse espírito excelente. E o Senhor se chamou você para estar aqui nessa noite. A cada uma de nós, o Senhor também deu esse espírito excelente. Somos um povo escolhido, separado para uma grande obra aqui nessa terra. E nós vimos para cá nessa noite para falar de uma coisa muito importante, que é o propósito. Mas eu quero, quem trouxe a sua Bíblia, quem não trouxe, vai poder só ouvir uma coisa que eu tenho a dizer, porque o resto está projetado, não se preocupem. Mas abra para mim, quem tem a sua Bíblia, Provérbios 14. Parece uma palavra muito óbvia para o dia de hoje, mas só para que nós possamos entender a essência desta palavra. Provérbios está depois de Salmos, um livro importantíssimo que nos exorta, que nos ensina. Mas lá em Provérbios 14, no primeiro versículo está escrito assim, ó: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Amém? Eu quero te contar que edificar significa não só construir, mas manter de pé. Essa atribuição o Senhor deu a mim e a você. Nós somos encarregadas. O Senhor nos responsabilizou a manter a nossa casa de pé. Você pode falar assim, mas eu não sou casada, ainda sou solteira. Nós vamos orar ainda nesse culto para solteira casar, né? Deus há de fazer uma obra para esse povo desencalhar, não é possível, em nome de Jesus. Mas eu quero te falar que edificar e construir e manter a casa não é papel do homem. Está escutando o tamanho da nossa responsabilidade? Nessa noite nós vamos parar de delegar as coisas para quem não é para fazer aquilo. E vamos assumir a responsabilidade que o próprio Senhor nos deu, amém? O Senhor disse que não haverá homem mais sábio nessa terra, nem que vestirá o mais puro linho como Salomão vestiu. Então, se Ele está falando isso, você já pode assumir as rédeas hoje de edificar e de cuidar da tua casa, do teu lar. Ah, mas eu não sou casada. Cuida como filha, cuida como irmã, cuida como amiga. Cuida na função e no papel que Deus te colocou nesse momento. Amém? Eu preparei uma coisa muito preciosa a partir do que nós falamos. Já queria aqui falar que eu pus o meu nome aqui, ó, junto com o slide onde está o nome da igreja. Só para vocês entenderem que eu já me sinto aqui dentro, ó. Eu já me sinto parte desse contexto. Eu sou formada na área da saúde, eu sou fisioterapeuta de formação, tenho quase 30 anos de formada, trabalho com duas áreas muito bacanas, uma chama leitura biológica, outra chama microfisioterapia. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo algumas pacientes, algumas amigas queridas, né? Mas eu quero te contar que o maior propósito da minha vida é a minha casa.
todas as outras coisas estão no contexto. Porque eu posso atender os meus pacientes o dia inteiro, você no seu trabalho secular o dia inteiro. No final do dia você volta para sua casa. Então eu quero te lembrar nessa noite que o projeto de Deus para esta terra, para a nossa nação e para qualquer nação que a gente possa visitar nesse mundo, é a tua família e a minha. Todas as outras coisas, a forma como o Senhor te abençoa na tua vida secular, te prospera, te leva para lugares altos, é só Ele que pode fazer isso. Primeiro, tudo tem que começar na tua casa. O projeto de Deus nessa terra é a nossa família, é a nossa terra, é a nosso lugar onde a gente planta e vai ver florescer. É a sua casa primeiro, amém? Mas aí, a gente falando sobre esse tema, o Senhor já havia falado comigo em uma vertente diferente do que a gente ouve toda hora, vocês vão entender isso. E a nossa referência de tudo é a palavra de Deus. Nós não partimos do princípio de mais nada que não seja a palavra que é lâmpada para os meus pés e para os seus. Não há outra coisa, mesmo porque a ciência hoje tem que se dobrar ao Criador de todas as coisas. Por mais que a ciência cresça, evolua, e a tecnologia, nós estamos vendo cirurgias sendo feitas por robôs, quem deu o dom e quem evoluiu a ciência, quem permitiu a evolução, foi o Senhor, amém? Não há nenhuma sombra de variação. Ele é o soberano e o dono de todas as coisas. E quando a gente fala de propósito, eu quero primeiro, antes da gente entrar na própria palavra, conhecer o que é o significado disso. A gente fala tanto, né? Às vezes a gente perde um ente querido, uma dor no peito, vem um irmão, abraça e fala: minha irmã, tem um propósito para isso. Você fala: hã? A pessoa morreu, gente. Como assim um propósito? Uma dor dessa? Eu quero te dizer que mesmo na dor, mesmo na dificuldade, há sim um propósito para aquilo. Há sim uma razão para que aquilo esteja acontecendo daquela forma, naquele momento, daquele jeito. Então eu quero te contar. O João me deu um passador de slide aqui, eu quero contar esse testemunho. Eu trouxe o meu lá de Santa Fé, achando que eu estava fazendo o máximo. Falei, vou chegar lá, nossa, né? O João falou: paz do Senhor, irmã, eu tenho tudo aqui, viu? A senhora não precisa. Eu guardei o meu disfarçado ali com a pastora Giovana, porque o meu não passa nada e o dele passa tudo e ainda ponta assim, ó, vai vendo. É outro nível, né, gente? A gente pensa, né, João? Falar nada não, você. E aqui tá no máximo, a pessoa consegue estar além da gente. Posso ouvir um amém por isso? As coisas do Senhor têm que ser feitas dessa forma, com ordem, com decência, impecavelmente. Tudo quanto fizeres, faça como estivesse fazendo para o Senhor. Entende? Porque é daí que vai vir a minha e a tua recompensa. Sabe aquela história? Eu não vou varrer aqui, gente, não ganho para isso. Estou falando aqui, estou falando lá em casa, estou falando no meu trabalho e no seu. Eu não ganho para isso, essa não é a minha parte. Eu quero dizer que você está perdendo a chance de ter a bênção derramada sobre a sua cabeça. Faça como se estivesse fazendo tudo para o Senhor. É dele que vem a minha e a tua recompensa. Mas eu quero primeiro te contar qual é o significado dessa palavra. Presta bem atenção. Antes de ser fisioterapeuta, eu sou da geração que fazia magistério. Quem mais fez magistério aqui? Levanta a mão. Eita glória. É o povo que passou dos 50. Que desânimo. Vontade de chorar. A gente fazia magistério, por quê? A gente não sabia se a gente ia poder fazer faculdade depois, e a gente já saía com uma profissão. Louvado seja Deus por isso. E eu trabalhei muitos anos da minha vida com alfabetização de crianças. Mal sabia eu que o nosso Deus, que conhece o começo, o meio e o fim, já estava me preparando para poder ensinar alguma coisa algum dia, amém? Nada que o Senhor fez na tua vida até aqui, que Ele continua fazendo, é sem propósito. Tudo tem uma razão, mesmo que a gente não entenda naquele momento. Aí eu quero te contar da língua portuguesa. Sou professora, também sou professora universitária há quase 30 anos. A minha área é anatomia e patologia. Pensa uma que já mexeu com gente morta na vida, sou eu, campeã do mundo. Não tem ninguém que já mexeu com cadáver igual eu. Mas eu gosto mesmo de gente viva, eu gosto de gente igual vocês. Mas eu também amo a minha profissão. O Senhor me honra muito lá onde eu estou.
O propósito em si, o significado da palavra, eu quero que você aprenda para você levar para o resto da sua vida. Ele é um substantivo, me ajuda? Masculino, vai vendo. Quando ele é escrito no seu significado com S. Propósito significa intenção de fazer alguma coisa. Então eu tenho um projeto para desenvolver, eu fui designada a fazer alguma coisa. Um exemplo que a língua portuguesa traz: tenho um firme propósito de viajar. Eu tenho a intenção, sim ou não? Olha aqui o outro significado: aquilo que se busca está chegando perto, estamos esquentando, sim ou não? E quantos de nós aqui tem tanto tempo que não viaja? E está orando e não viaja, e continua orando. Espera no tempo que Deus te leva para lugar que você nunca sonhou ir. Pode esperar. Mas aí vai dizer que então é aquilo que se busca alcançar. Quando a gente tem um objetivo, esse objetivo, claro, tem uma finalidade. Por exemplo, um intuito: ter bons propósitos. Na vida foi para isso que o Senhor me chamou. Só que agora tem uma variação. Olha lá até onde o Senhor me levou estudando sobre esta condição do propósito. Sem dúvidas, é uma das palavras mais utilizadas. Entre as duas, ou seja, intenção com S e intenção agora com C cedilha, da língua portuguesa. Seu significado carrega uma ideia de propósito, desejo e aspiração. Eu aspiro, eu desejo viver o propósito. Intenção é, portanto, um substantivo, me ajuda? Mudou ou não? Agora ele é feminino quando ele é escrito com C cedilha. Vai aprendendo. Sinônimo de disposição. Então eu quero te dizer que não vive o propósito quem não estiver disposto a viver. É preciso que haja disposição, que você se coloque à disposição. Sabe o que é colocar-se à disposição? É servir. O que para a grande maioria de nós é o mais difícil. Para a gente que é mulher ainda, você vai entender daqui a pouco que é o mais difícil, porque nasceu biologicamente para dar ordem. Tem mais hormônio para dar ordem do que para obedecer, entendeu? Mas não é isso que a palavra do Senhor fala para a gente. A mulher sábia edifica a sua casa. Então quem edifica, repete com força. Sabe por que não consegue falar? Porque não quer obedecer. Conhece só de ver. Desânimo, obedece. Você abre a tua boca e fala, obedece. Essa semana eu queria comprar um liquidificador. Vai escutando esse testemunho em 2 segundos. Eu tenho dinheiro, eu trabalho, o Senhor me abençoa, para a glória de Deus. Eu não preciso pedir para meu marido um liquidificador, já entendeu? Eu preciso ligar para ele e falar, amor, posso comprar um liquidificador? Não preciso, mas eu ligo. Eu ligo porque eu já entendi que meu papel é obedecer. Eu falo, amor, você não sabe que eu vi a promoção daquele liquidificador da Oster, que é caríssimo, e agora está em promoção. O que você fala? Ele fala, adivinha o que ele responde? Toda vez. Outro? Eu falo, amor, quem que compra outro liquidificador? Eu não tenho restaurante. Se eu estou querendo comprar um liquidificador, porque o meu está quebrado, sim ou não? Eu falo, amor, não, é porque... ele fala, é mesmo, né, amor? Que ele lá quebrou. Eu falo, pois é. Eu falo, pronto, já vou comprar, né? Às vezes, conta para ninguém. Eu já até comprei. Mas aí, quando eu mando a mensagem, ele fala, amor, você que fala. Eu falo, ô, glória. Pelo menos a hora que abriu o telão lá no céu, né? Já estava tudo combinado. Só quero te falar que são atitudes simples, que a gente se submete por amor. E a gente edifica a casa da gente com isso. São coisas simples, não precisa ser muito. Já chegou o liquidificador, quero contar. Estou me achando. Olha aqui. Só que essa palavra, disposição, intenção, ela vem da origem da palavra do latim intentio. Antes da gente entrar na palavra de Deus, olha lá. Ambas as palavras derivam do latim intentio,
que na realidade significa alongamento, estiramento e esforço. Quem já faz exercício aqui, tem isso como hábito na vida, ou já fez alguma vez na vida exercício, sabe o tanto que dói um alongamento, sim ou não? Você vai até naquele ponto, né? Alguém fala, põe a mão no chão, você vai até aqui e já não está aguentando. Já está alongando até o pensamento. Você fala, meu Deus, que jeito que desce mais do que isso. Então eu quero te contar que tudo que a gente for viver, que estiver no propósito que Deus tem para mim e para a tua vida, muitas vezes vai doer. Viver o propósito é pagar um preço sobre aquilo. Não é simples viver o propósito. Porque a gente, enquanto mulher, eu falei que existem mais hormônios para a gente mandar do que para obedecer. E eu estou falando de uma coisa biológica que é real, que eu estudei. Os hormônios femininos, eles são latentes na corrente sanguínea 24 horas por dia. E isso gera no ser humano, especialmente em nós mulheres, a sensação de que a gente está sempre certo, sim ou não? Aí você se coloca numa situação assim, ó. Eu sou esposa, eu sou mãe, tenho 4 filhos. Sou mãe do Tiago, que tem 30, do Mateus, que tem 29, da Mariana, que tem 27, da Ana Carolina, que tem 14. E eu vou povoar o mundo, porque agora está nascendo meus netos. Para a glória de Deus. Meus 3 filhos mais velhos já são casados. E na realidade, eu estou te falando isso porque o propósito, ser a família da gente, ser a casa da gente, muitas vezes é dolorido. E a gente, na realidade, eu olho para a minha condição e falo, gente, ó, sou serva de Deus. Vamos falar primeiro da igreja? Sou fiel ao meu esposo. Sou uma excelente dona de casa, eu sei disso, porque exige de mim além do que eu até posso fazer. Sou uma mãe mais impecável do que eu posso ser. Sou uma filha impecável. Eu fico olhando para mim, sou eu que estou fazendo esse julgamento a meu respeito. Sou dizimista, sou ofertante. Trabalho na minha vida secular, faço o melhor que eu posso. O que eu penso de mim? Uai, gente, está tudo perfeito, sim ou não? Eu posso falar o que eu quero, achar o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, sim ou não? Não. Porque isso é uma condição pré-requisita para que eu seja abençoada. Não é vantagem nenhuma sobre a minha vida. Só que se a gente se encher de si, a gente não vai viver o propósito. É primeiro recuar, para depois o Senhor nos fazer avançar. Entende o que é o propósito? É isso. Olha lá, agora a gente vai para essa palavra que é gloriosa nas nossas vidas. Vamos ouvir falar onde está na palavra do Senhor as referências que falam sobre esse propósito. Desde o início faço conhecido o fim, diz o Senhor, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Tem hora que a gente tem vontade que parasse aqui, que o ponto fosse no lugar dessa vírgula. O meu propósito permanecerá em pé. E o Senhor está falando, meu propósito permanece em pé. Mas Ele está falando que vai fazer aquilo que agrada a Ele. Que nem sempre está em conformidade com o que eu e você queremos. O Senhor nos traz aqui nessa noite para que a gente possa trazer à memória as promessas que Ele já fez na minha e na tua vida. E entender que para que o cumprimento da promessa aconteça, para que a gente possa viver o cumprimento da promessa, é preciso estar dentro de um propósito que agrade ao Senhor. Mas por conta dessa autonomia, eu já sei, porque eu entendo, porque eu sou sabida demais, porque eu sou muito entendida disso aí que eu estou falando, porque eu sou cristã, eu leio a Bíblia, eu oro, eu venho na reunião de quarta, eu ajudo a pastora, e aí eu já sou sabida. Você não é nada. Quem sabe tudo sobre as nossas vidas é o Senhor.
E muitas vezes nós mesmas estamos adiando o cumprimento da promessa, porque não estamos dentro deste propósito. A gente sai porque a gente cansa. Fala, não vou mais, nem vou orar mais isso daqui, já chega, já orei a vida inteira, agora chega. Já está bom esse tanto que eu orei, se Deus tiver que fazer, Ele faz, se não tiver que fazer, que não faz, porque a vontade do Senhor é soberana, e chega. E você sai do propósito. Não é isso que o Senhor espera de mim e de você. Ainda falando de propósito, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Está lá em Salmos 138, o salmista diz: teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Quem que é a obra das mãos do Senhor? Nós somos a obra mais preciosa. O salmista pede: Senhor, não abandona. Não abandona, não para de gerar em mim o teu propósito. O Senhor está me falando que eu tenho certeza que vai se cumprir todo o propósito. Então não me abandona. Essa deve ser a nossa oração. Mais uma referência de propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É por isso que nós estamos aqui. Dos que foram chamados de acordo com o seu... Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Então quer dizer, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu posso entender aqui que é o propósito que o Senhor tem com a minha e com a tua vida. Ele está falando, é o propósito dele, para mim e para você. Mas literalmente com aquilo que também Ele chamou para você fazer. Tem gente que canta. Coisa mais linda. Tem gente que toca. Sim ou não? Tem gente que prega, tem gente que ora, tem gente que intercede. E esse é o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Tem gente que visita. Tem gente que abençoa financeiramente a obra. Este é o propósito do Senhor para cada um. E às vezes eu não estou vindo na igreja porque assim ninguém me dá a oportunidade de cantar. O dia que vai cantar dá vontade de chorar. Ainda bem que a música sobe como aroma suave, né? Porque se fosse tom, o Senhor estava com as duas mãos tampadas. Quer cantar, não foi chamado para cantar. Quer pregar, não foi chamado para pregar. Se coloque à disposição do Senhor para viver o propósito que Ele tem para a tua vida. Lá em Romanos 12, o Senhor fala assim: aquele que foi chamado para liderar, faça com diligência. Ele é líder? Faça com ordem, com autoridade. Aquele que foi chamado para abençoar, faça com liberalidade. Não fica contando quanto que eu vou dar de dinheiro para abençoar. Tem gente que vai ser chamado para ficar na porta. E o Senhor vai honrar, porque o propósito é Ele permanecer na porta. Chegamos ali as meninas, seja bem-vinda. E um abraço, que coisa mais gostosa. Tem gente, vai pôr uma pessoa na porta que chega e fala: e aí? Beleza? Tem gente que é assim, não é? Não pode. O propósito é para que aquela pessoa esteja ali recebendo o corpo de Cristo. É para isso, é dom, não é para todo mundo. Tem gente que é mais tímido e o Senhor vai usar de outra forma, amém? Olha lá. Muitos são os planos do coração do homem. Provérbios 16 e Provérbios 19 repete. Mas o que prevalece é o quê? Olha para mim aqui. Pensa o tanto de sonho, de plano e de projeto que a gente tem. Sim ou não? É preciso que a gente tenha. A ciência vai dizer que aquele que parou de sonhar, de desejar, de ter a intenção de fazer as coisas, é como se a vida não fizesse mais sentido. E muitas de nós podemos passar por momentos na vida de falar: tanto faz. Mas o Senhor, nessa noite, te chama a voltar a sonhar, a voltar a fazer planos, a voltar a desejar aquilo que está dentro do propósito de Deus para a sua vida. É tempo. Vivemos um tempo de pandemia, de risco, de não saber como vai ser o dia de amanhã. Mas eu quero te dizer que o Senhor te deu vida, me deu vida, nos colocou de pé. Mas irmã, perdemos tantas pessoas queridas. Há um propósito, Deus leva quem Ele quer. A palavra diz que há prazer para o Senhor na morte do justo.
Precisa entender. O Senhor não é para ser questionado, muito menos compreendido. O Senhor é para ser amado. Tem coisas que nós não vamos entender. Ah, mas por que isso com meu filho? Mas por que isso com a minha família? Por que isso eu estou fazendo uma vida tão correta? Eu estou tão obediente. A propósito, há uma intenção do Senhor em permitir aquilo, que você passe por aquilo, que você viva aquilo, porque lá na frente isso vai servir de testemunho para outras pessoas. E especialmente para que o nome do Eterno seja glorificado e exaltado. Mas quando a gente vive, a gente não entende. Na maioria das vezes, quando não quer questionar. Toda vez que você viver uma dificuldade, que estiver passando por alguma luta, como a gente diz, diga ao Senhor: eis-me aqui. Eu sei que essa luta vai passar, porque eu sei que o Senhor é comigo. E que depois que passar, vai passar, minha irmã, vai passar. O dia vai amanhecer, diz o Senhor. A noite escura vai passar e o dia vai amanhecer. Vai passar e você vai dizer: o Senhor esteve comigo em todo o tempo. E outras pessoas vão chegar até a tua vida para que aquilo sirva de testemunho para você e para ela. Olha lá. Faz-me discernir então, diz a palavra do Senhor, o propósito dos teus preceitos. O que é preceito? É lei, é regra, é estatuto. Senhor, me faz entender, me faz discernir. Eu preciso entender esse propósito então. Eu preciso entender. Então meditarei nas tuas maravilhas. Então a tua oração também tem que ser para que você consiga entender, discernir sobre o que você está vivendo nesse momento. Ou sobre aquilo que Deus permitiu que você passasse lá atrás. Lá na frente vai ter valido a pena. João. Você não... Ai, passou, João. Deus seja louvado. Você que passou aí, né? Você está sensacional. Olha aqui. Eu quero te contar que se a gente quer viver o propósito, estamos pedindo para o Senhor para que isso aconteça. Se nós viemos aqui para entender o que é propósito e para saber lidar com isso, eu quero te contar sobre o que o Senhor me revelou a respeito de propósito. Existem 3 pilares que são na prática, daquilo que você consegue aplicar no dia a dia, porque na teoria tudo é lindo, a gente aprende, a gente lê, mas eu quero saber aplicar. O primeiro pilar do propósito é a ousadia. Uma das palavras sinônimas de ousadia é a coragem. Então eu quero te perguntar nessa noite, se você tem coragem suficiente para viver os propósitos de Deus. Se você vai se colocar à disposição e viver isto com coragem, de dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sou tua filha. Eu escolhi viver na tua presença. Senhor, eu renunciei às coisas desse mundo para agradar ao Senhor. E essa é a minha maior atitude de coragem, renunciar a este mundo. Então agora eu quero falar, Senhor, que eu quero sobre a minha vida este espírito de ousadia. Olha uma referência da palavra do Senhor em Atos 4. Volta, João. Para frente, João. Aí, volta, João. Até no final nós vamos estar. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indouto significa ignorante, aquele que não teve formação, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Se você vive na presença
desse nosso único Senhor e Salvador, se você crê no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, se você entregou a sua vida a este tremendo e poderoso Filho de Deus, não tem jeito de você não ter ousadia. Não tem jeito desse espírito de ousadia não estar em você. Porque a gente, diante da presença do Senhor, não pode se acovardar. Então muitas vezes o Senhor tem colocado planos, projetos, sonhos no nosso coração. E você fala, Senhor, aí é demais para mim, né? Aí também já é muito. E a gente vai lá e limita o poder de Deus. Então eu quero te chamar a atenção nessa noite. O Senhor quer para você e para mim um espírito de ousadia. Passa para mim, João. Ainda falando de ousadia, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, com coragem, falavam sobre isso com ousadia, sem temor, sabendo se posicionar. Quem tem o Senhor não tem dificuldade. Tem dificuldade para falar. Alguém fala, vai lá e fala, você tem oportunidade. Minha irmã, levanta da onde você está, vem aqui, lê um versículo. E aí, o que eu vou falar? Fala do que Deus fez na tua vida. Fala assim, meu coração está alegre, porque até aqui me ajudou o Senhor. Aí você desce, obrigada filho, e agradece a sua oportunidade, em nome de Jesus. Porque se nós já estamos aqui e estamos aqui, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Isto é suficiente na minha vida e na tua. Tem gente que acha que para vir ter uma oportunidade para testemunhar, tem que ter aberto o Mar Vermelho, batido com a sombrinha nessa chuvarada. Precisa. Conta do que o Senhor fez na sua vida. Conta do lugar de onde Deus te tirou e te colocou em lugar de honra. Olha para a veste que você está vestindo hoje. Quando você sonhou vestir uma roupa dessa? Olha de onde nós viemos. Olha onde o Senhor nos colocou. Se isso não for suficiente, nós estamos esperando acontecer o quê? É suficiente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Eu quero te ensinar uma coisa importante. Olha aqui. Olha para mim. Muitas de nós não conseguem ter esse primeiro pilar de ousadia, porque traz consigo muitas crenças limitantes. Aquilo que a gente ouviu uma vida inteira, você não dá conta. Quem a mãe não falou assim, você menina que tá lavando louça com essa mão mole, sabe que você vai virar? Nada. Tudo que vai fazer parece que está morrendo. Nós ouvimos sem nenhuma intenção do pai e da mãe, nem julgamento nenhum sobre isso. Nós não somos rapazes de julgar, mas nós ouvimos muitas palavras de maldição sobre a nossa vida. Não vai dar conta, não vai dar certo, você não consegue. Quem falou que é para você? Isso é palavra de maldição. Mas nós somos uma geração que foi chamada para viver as palavras de bênção, para viver aquilo que é bendito sobre a minha e sobre a tua cabeça. E a gente vai entender isso quando daqui a pouco a gente chega lá. Eu quero te contar qual é o segundo pilar para você viver o seu propósito. Constância. A constância é aquilo que nos faz estar mantidos numa linha de equilíbrio. Entende? A serva de Deus, o servo de Deus, ele não pode oscilar. Ele não pode ir para os extremos. Presta atenção que eu vou te ensinar isso. A nossa referência é em 1 Tessalonicenses. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Todas é constância. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo.
em Jesus Cristo. Alegrem-se. Sempre é constante. Mas hoje eu tenho tantos motivos para chorar nesse dia. Ouvi coisas, vi coisas. Mas olha para a tua vida, sem olhar para a circunstância. E eu vou te falar que você tem motivo para se alegrar. Tá respirando? Faz assim, ó. Já é o suficiente para você se alegrar. Tem uma síndrome respiratória que muitos viveram pela Covid e que é muito comum nas UTIs. Eu trabalhei 15 anos em hospital, que chama SARA, Síndrome da Angústia Respiratória no Adulto. Só quem já viu um paciente tendo uma crise de falta de ar, de dispneia, sabe o que de fato é uma angústia. E muitas vezes, por causa de uma preocupação, eu estou angustiada e você está angustiada. Por causa de uma coisa, de um dia a dia, estou angustiada. Fale isso para a sua liderança, fale isso para quem pode te ajudar, mas não fique repetindo isso na sua casa. Especialmente porque você é a primeira que ouve. Cuidado com o que você fala. Muito cuidado, porque nós somos as primeiras a ouvir. Palavras de maldição, palavras negativas, palavras que nós chamamos de malditas. Dita de uma forma que vai te fazer mal. Vigie no que você fala. Seja constante no teu agir. Você vai chegar um dia na igreja, vai ter uma irmã que vai falar assim: nossa, Luciana, semana foi tão difícil, aconteceram tantas coisas, eu quero te pedir que você me ajude em oração, pede para o pastor Júnior orar, ajuda a gente, nós estamos passando por essa dificuldade. Você vai ouvir, sim ou não? Qual que é a tua palavra para essa irmã? Porque tem gente que está só esperando a irmã acabar de falar para falar: o quê? Você não sabe de nada que eu passei essa semana. Você está achando que isso aí que você passou é difícil? Vou te contar a minha história, aí você vai chorar. Irmãs, a gente não pode. Quando alguém vem falar de alguma aflição, a tua palavra tem que ser palavra de vida. De quem é constante, mesmo que você tenha tido um dia muito mais difícil do que o dela. A tua palavra é: minha irmã, o Senhor é conosco. Deus vai mudar essa situação. Nós estamos aqui na presença porque nós confiamos num Deus que muda a história da minha vida, da tua vida, do teu filho, do meu. E nós vamos orar e vamos vir aqui testemunhar do que Deus fez diante dessa causa. Esta é a palavra que o Senhor nos chamou a dizer. Palavra de vida. Do contrário, daqui a pouco nós estamos sentados tudo debaixo da cadeira. Quem tem motivo para chorar, levanta a mão. Consegui levantar as duas e o pé pode levantar. É claro que a gente tem. Mas quem tem muito mais motivos para sorrir, levanta a mão. Para adorar, para glorificar, para reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida. O Senhor não tem deixado faltar a veste, não tem deixado faltar o fôlego de vida, não tem deixado faltar o alimento sobre a nossa mesa. Não vamos permitir que a insatisfação, que é algo da natureza humana, nos impeça de viver o propósito. Vamos orar para que o Senhor tire de nós a insatisfação. É algo que é biológico, a gente nasce com isso. Porque só essa bolsa, porque só esse sapato, porque agora só tem esse vestido, porque agora, então, queria tanto trocar o sofá. Não tem 10 minutos para sentar no sofá. Tanto serviço que tem na casa. Nunca vi. Mas quer passar e ver o sofá bonito. Vai levar para onde, criatura? Tá bom demais aquele sofá. Posso ouvir um amém? Não, mas não serve porque tá velho. Porque você vai para onde? Seja grato pelo que você já tem. Cuide daquilo que o Senhor já te deu. Vou te contar mais um testemunho num segundo. Estava orando um dia para Deus trocar o nosso carro. Orando. Senhor, nós precisamos de um carro maior. 4 filhos, vocês imaginam? Meu pai um dia queria comprar uma Kombi para nós na feira.
Falou, não, filha, não é qualquer carro cabe esse monte de gente da sua casa, não. Vou comprar uma Kombi da casa que vende verdura, joga colchão lá, os meninos deitam tudo lá. Falar nada, não. E aí eu orando, e aí acordando de madrugada, né? Porque é um propósito, carrão, quem não quer, né? Até eu que sou mais tonta, eu vou orar, madrugada, sufoco, né? Tá bom, chega a delirar, de tanto sono. Mas tá lá, pedindo o carro pro Senhor, e orando. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Levanta daí onde você tá, e vai primeiro lavar os carros que eu te dei. Hã? E eu olhei para o lado, achei que era alguém que tinha falado comigo mesmo. Falei, quê? Eu fui lavar os carros. 2 carros, meu e do meu marido. Penso que é muito não. De 2h30 da manhã eu estava lavando os carros. Com balde, bucha, maior alegria que eu fui lavar o carro. Mas eu fui. Mandou, eu estou indo. O Senhor mandou, eu estou indo na hora. Podia ter levado, no outro dia o Senhor falou, levanta, vai lavar. Então eu quero te falar que eu aprendi com isso. Vai cuidar do que você já tem, daquilo que o Senhor já te deu, porque agrada o Espírito Santo de Deus. E Ele diz, essa é digna de receber ainda mais do que eu tenho dado, porque tem cuidado com o selo daquilo que eu entreguei nas mãos. É um propósito aqui na igreja que Deus te entregou, é de filmar, de fotografar, faz com excelência. É de cuidar da sonoplastia, faz com excelência. É de ficar na porta, faça com excelência. É de fazer o pão de queijo, faça com excelência. Porque o Senhor vai nos colocar em lugares altos, mas primeiro é preciso que o Senhor veja graça em mim e em você, amém? Olha lá, a constância, ela tem outras referências, olha aqui para mim, lá em 1 Coríntios 15, portanto, meus amados, sejam firmes, constantes, sim ou não? Um dia você é firme, outro dia você não é. Inabaláveis, fica mais firme ainda, não deixa nada te abater. E tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho árduo no Senhor não é vão. Se ocupe, sim, com a sua vida secular. Está no contexto, o Senhor tem nos dado, tem provido através daí. Louvado seja Deus por isso. Mas se coloca à disposição da sua pastora, do seu pastor. Porque a gente é bem sabido de palpitar. Tudo que é palpitar, né? Lembra do hormônio? Que dá ordem? É o mesmo que palpita. É biológico. Vocês pensam que eu estou brincando, estou falando sério. Porque eu acho que não podia ser o carpete aqui. Porque eu acho que essa parede não podia ser preta. Porque eu também acho que aquele aquário lá da bateria. Você não acha nada. Deus chamou nós para achar nada. Deus chamou a gente para servir. Então vem servir naquilo que você pode. Seja útil na obra do Senhor. Se ocupe bastante. O Senhor está falando. Mas é muito que é para você fazer lá na obra do Senhor. Não é pouco não. Achei, fiquei um dia na porta. Já estou na outra escala. Falo, nossa, mais um dia na escala. Sabendo que tinha um povo em uma época que tinha que esperar 1 ano para poder entrar no templo. Hoje nós temos liberdade de entrar e adentrar na presença do Santo dos Santos. Porque um dia o véu do templo se rasgou. E nós ganhamos o livre acesso ao Todo-Poderoso. E acho difícil porque choveu, acho difícil porque é longe, acho difícil porque o Uber está caro, porque o marido não leva, tudo implica. O homem tem um hormônio que implica. Entendeu? Corre na veia, vai ter jeito. Igual a gente que pensa que manda. Também tem hormônio. Firmeza é ter estabilidade, solidez, constância. Significado: constância é perseverar, persistência inalterada. Quem já ouviu falar de um diagnóstico que fala assim, ó, fulano é bipolar, sim ou não? Sim ou não? Toma remédio para bipolaridade, sim? É um diagnóstico neurológico. Aí eu te pergunto, quem não é bipolar? Quem fala assim, irmã, eu não sou. Tem coragem de erguer a mão. Para, irmãs, todo mundo é. É que tem condições que são extremas. Leva o paciente a uma condição de ter comportamentos que não tem condição de ficar no meio da gente. Mas todo mundo é. Você está 100% a vida inteira. Em qualquer hora do dia. Acorda, a maior alegria da vida.
Que linda. Já acorda lavando roupa, olha que alegria. Põe no varal, chove, molha, muita alegria. Vou contar uma história uma vez. Eu fazia faculdade. Nós morávamos em 7 meninas numa república. E como era tudo dividido em 7, naquela época a gente tinha videocassete. Quem lembra de videocassete? Coisa antiga, né, irmãs? A gente tinha televisão nas repúblicas, não tinha isso. Tinha máquina de lavar, tinha a Juju, uma moça que trabalhava, ajudava a gente, limpava a casa, lavava a roupa. A gente só estudava e estudava para valer. E um dia, não conhecia Jesus, tá? E um dia, uma amiga começou a ir numa igreja evangélica. A Andréia, ela é fisioterapeuta, mora lá em Santos hoje, uma das responsáveis pela UTI da Santa Casa de Santos. Extremamente estudiosa, estava um semestre na nossa frente. E a Andréia começou a ir numa igreja evangélica. E a gente sabe o que é o primeiro amor, né? Pelo amor de Deus, ela contagiava a gente, fazia a gente ajoelhar. E eu creio que o Senhor já vinha plantando a semente no meu coração desde lá. Porque Deus conhece o começo, o meio e o fim. E ela aprendeu na igreja que tudo era para dar graça, sim ou não? Para dar graça. Então ela aprendeu e ensinava nós. Gente, vocês podem reclamar, gente. 15 dias na igreja, pode reclamar. Vocês só reclamam, tudo para vocês está difícil. Não, gente, vamos orar aqui, vamos agradecer. Tá bom. E a gente foi lavar o chão da república, da sala. E o nosso sofá era de alvenaria, de concreto. Tudo bem? Tinha umas almofadas, minha avó até encapou as almofadas, tudo lindo. E ela escorregou no chão com sabão e bateu o dedinho do pé. Quem já bateu o dedinho do pé assim? Só de contar a gente sente a dor, não sente? É igual quando a gente já pariu de parto normal, igual eu, que alguém fala assim, entrou em trabalho de parto, você segura assim, perereca. Você fala, vai sair de novo o nenê daqui, né? Você tem um disfarçado, você põe a mão assim, você fala, coitadinha, né? Que a gente já passou, sabe do jeito que é. E aí ela bateu o dedinho lá, gente, mas ela não só bateu, chegou a separar o dedinho do pé, assim. E ela é bem branquinha, assim, bem clarinha, do olhinho clarinho. Nós olhamos para ela, estava branca, da cor de uma vela, branca. Sumiu a voz. Quando ela começou a falar, que ela conseguiu soltar uma voz, ela falou, muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Deus. E a gente não entendia porque ela estava falando aquilo, né? E aí foi até que desmaiou de dor. Parou de glorificar e desmaiou de dor. Levamos no hospital e sarou. Então assim, não é fácil dar graça. Não é fácil. Você imagina você com o dedinho quebrado. Mas quando a voz dela voltou, ela, muito obrigado, Senhor. Quase matou nós do coração, deu um grito. Então eu quero te dizer que esse oscilar do humor é muito comum para nós. A gente oscila mesmo. Pode passar, João. Ainda sobre ser constante, olha para mim. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Viver o propósito significa encontrar a moderação para tudo. Seja moderação para o nosso humor, seja para a nossa disposição. E a duras penas eu aprendi, até o tom da nossa voz tem que ter moderação. Entende? Quando você grita com um filho, aquilo gera um efeito agressor sobre o cérebro dele, muito maior do que se você estivesse batendo nele com um pedaço de pau. Agora eu estou falando de neurologia. Estou falando de comportamento humano, que é a área que eu mais estudei na minha vida. Eu posso falar, eu tenho que falar? Tenho. Mas se você tiver autoridade, você não precisa gritar. Quantas vezes falamos disso, né, Vivi? Não precisa gritar. Entende? Para nada. A autoridade é algo que é gerado dentro da tua casa, por conta da tua postura, por conta da tua moderação, por conta da tua constância. Porque até se você não estiver bem, você vai sentar e falar, filho, hoje é um dia que a mamãe não está bem. Aconteceram algumas coisas, eu estou triste, eu estou chateada, a mamãe já ficou até nervosa. Então me abraça aqui, só para você lembrar o tanto que eu te amo. E agora deixa a mamãe quietinha aqui. Informa o que está acontecendo.
não grite. O medo, a insegurança e a inconstância de um adulto vem especialmente por conta do ambiente de onde ele veio. Muitas de nós carregamos isso até hoje. Pode passar, João. O que pode, então, te impedir de viver o propósito? O que pode nos impedir de viver o propósito? A falta de ousadia? Falta de coragem? Claro que sim. A falta de constância? Claro que sim. Mas a gente ainda vai chegar ao terceiro pilar. Passa para mim, João. Quem nós somos? Agora a gente vai um pouco para a ciência. Nosso código genético é formado pela mistura do DNA dos nossos genitores. 50% do pai, 50% da mãe. Sim ou não? Bacana. A ideia de que o ambiente pode alterar a nossa herança celular não é nova, ela tem nome, chama epigenética. Eu vou te falar disso, olha para mim. Hoje nós sabemos que o que nós herdamos geneticamente é fortíssimo. Olha para nós aqui, no núcleo da nossa célula. Tem o nosso DNA, por isso que a gente se parece com o pai, se parece com a mãe, entende? Ora nos parecemos com os nossos irmãos, isso está no núcleo da nossa célula. Mas acontece que a ciência já provou que aquilo que vem do ambiente sobre a nossa vida altera até o DNA. Vou te contar de uma coisa que eu estudei. Minha tese de mestrado, eu pesei 2.700 crianças lá em Santa Fé. Calculei o índice de massa corporal, porque eu imaginava encontrar crianças com sobrepeso e obesidade na minha população. Eu estudei sobre obesidade infantil. E eu encontrei crianças com índice de massa corporal normal, pouco sobrepeso, pouquíssima obesidade, naquele momento, há 20 anos atrás, quando eu fiz mestrado. Mas, na realidade, eu fui ler muito sobre isso. Porque quando a gente escreve uma tese, a gente tem 1 milhão de artigos para ler. E aí eu estudei coisas como, por exemplo, gemelares, 2 gêmeos que foram separados pela adoção. Um foi para uma casa de pessoas com hábitos alimentares saudáveis e o outro com pessoas com hábitos alimentares não saudáveis. O que não é saudável ficou um adulto obeso. O outro, uma criança de peso, de índice de massa corpórea normal. É a prova de que isso altera a genética. Está entendendo? Isso altera muito. O ambiente hoje, que é o que nós chamamos de epigenética, ele prevalece sobre a sua e sobre a minha vida 1 milhão de vezes mais do que a própria genética. Eu quero te dizer que há condições de comportamento, de sintomas, de doenças que são absolutamente mutáveis, modificados pelo ambiente. Dá para entender? Ou então causados por ele. Daí a importância da gente saber onde a gente vai. Com quem a gente anda. Dá para entender? O que a gente come. Cheguei ali, a irmã falou assim para mim, paz do Senhor. Falei, paz do Senhor, irmã. Falei, ela vai falar do meu vestido novo, quer ver? Ó, paguei os olhos da cara. Aí ela falou, você tá mais magra que da outra vez. Falei, irmã, você pode repetir isso em voz mais alta para a igreja escutar? Você tá mais magra do que eu falei. Mais alto, irmã, não tô ouvindo. Despertamos, é preciso despertar ainda. Tem um longo caminho, mas o Senhor me despertou. Isso é hábito. É preciso mudar, é fácil? Sim ou não? Muito difícil. Mas aquilo que eu e você podemos fazer, muda o nosso corpo. Amém? Daí eu quero falar uma coisa importante sobre frequência cerebral e ambiental. Passa para mim, João. Esse biólogo norte-americano chamado Bruce Lipton fala assim, ó, os pensamentos curam mais do que os medicamentos. Por isso que diz assim, ó, medita na palavra do Senhor. Meditar é pensar, é digerir sobre aquilo, é buscar discernimento sobre aquilo, buscar entendimento sobre aquilo. Aqui eu coloquei a imagem dessa célula para a gente entender que esse é o núcleo e que esta daqui é a membrana celular. Eu quero te dizer, usei essa referência que está em Êxodo 20, que diz assim para nós, ó, resumindo ela, você pode ser influenciado até pela sua 4ª geração.
pai e mãe, vô e vó, bisavós, tataravós. Muito do que eu e você temos hoje, de dor, de como eu me sinto, do que eu acho, de como eu penso, no que eu creio, veio por uma repetição de um padrão familiar. Eu quero que alguém guarde aí na sua cabeça. Lu, não esquece de falar quem é destro e quem é canhoto, qual é a diferença. Você guarda para me lembrar no final? Você vai entender o que você veio fazer nesse mundo. É hoje que você vai entender. Entendeu? Porque tem gente que está perdido, vagando, igual uma penada. Hoje você vai entender qual que é o propósito. Presta atenção. E aí o que acontece? O comportamento, ele não está inscrito no núcleo da célula. O que está lá no núcleo da célula é cor da pele, do cabelo, dos olhos, textura do cabelo. Só quem tem o cabelo que estica, igual o meu, assim, para saber. O que é isso no DNA? Passa formal de litro, não vira nada. Tem quase dar o carro para cabeleireiro, né? Não vira nada. Se não for a chapa, o trem pegando 500 graus no estica. Isso está aqui, ó. No núcleo. Tudo bem? Comportamento. Medo, insegurança, angústia, bipolaridade, depressão. Está na membrana. Então isso pode ser transformado e curado em 100%. Deu para entender? Lu, e a obesidade que a gente estava falando? Está no núcleo ou está na membrana? Está na membrana. Entende? O excesso de gordura no meu corpo e no teu representa uma armadura que a gente está vestindo. Só as pessoas que viveram alguma fragilidade, alguma fraqueza, precisam vestir uma capa de gordura parecendo um escudo. Percebe que a mulher tem uma tendência a ter mais gordura na região do aparelho reprodutor, sim ou não? Porque etimologicamente é na área das nossas vidas que a gente foi mais ferida, sim ou não? Não precisamos ter sido eu e você. Pode ter sido as mulheres da nossa geração. Mulheres que não conseguem gerar, não conseguem engravidar, Luciana. Tá tudo bem. Eu tenho ovário normal, óvulo, eu tenho trompa, eu tenho útero, não gera. Tem uma informação de conflito de procriação com a família lá atrás. É possível tratar? 100%. É possível gerar? 100%. Há um propósito de Deus para isso? Então você vai gerar. Porque o propósito de Deus nessa terra é a minha e a tua família. Sim ou não? É a nossa casa. Olha lá. Daí então entendemos que isso pode ser modificado. Passa para mim, João. Por isso eu quero te ensinar algumas coisas. Para que você se mantenha constante. Para que você consiga viver um espírito de ousadia. Para que você não oscile da forma como a gente tem oscilado. Da pessoa vir conversar e você falar, hoje não. Não, hoje sim, pode falar. Eu quero te ouvir. É preciso que sejamos constantes. A palavra do Senhor aqui, ó, em Provérbios 13:3 diz assim, ó: o que guarda a sua boca, conserva a sua, vigia no que você tem falado. Pode passar, João. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Tem um anjo descrito na palavra do Senhor que chama arauto do caos. É aquele que anuncia desgraça. Tenho certeza que você conhece alguém que é o primeiro a mandar mensagem, que morreu, que atropelou, que separou, que largou, que o pastor foi embora. Sim ou não? Eu tenho certeza que você conhece. Não mente que vai passar no telão lá no céu. Nós fomos chamadas para anunciar as boas novas de Cristo. Guarda a tua boca, para que a tua alma seja guardada. Tem coisa boa para falar? Fala. Não tem? Fica só olhando. Quando for para falar, Deus fala. Fala, pode falar. Amém? Passa para mim, João. Cada célula do seu corpo reflete cada pensamento que você tem. E cada palavra que você fala. Está falando de coisa boa? Está produzindo substâncias no seu corpo que são boas.
Está falando de coisa ruim? Está produzindo substância ruim. Está pensando em coisa boa? Substância boa. Está pensando em coisa ruim? Prepara para ter mal-estar e para ter tudo. Pode passar, João. Olha isso aqui. Não é referência bíblica, mas é algo que me impactou muito quando eu li. Quanto menos você disser, mais peso as suas palavras terão. Eu tenho certeza que você está chegando na igreja, vem vindo aquela irmã que não para de falar 1 minuto. E você fala, esqueceu um negócio no carro. Volta para lá. A gente corta a volta de gente que fala pelos cotovelos. Há um momento oportuno para falar. As pessoas procuram a gente para ouvir uma palavra de sabedoria, de constância, de moderação. E nós vamos viver o propósito quando a gente encontrar esta ousadia que é a coragem em Cristo Jesus, que nos foi dada pela morte de cruz. Quando nós formos constantes, portanto moderados em tudo. Ser moderado no vestir, no falar, no andar, no comer, no se comunicar, no se relacionar. Seja moderado. Mas especialmente, o peso da sua palavra é maior quando você fala pouco. Pode passar, João. Uma pergunta. Leia junto comigo aqui, ó. Uma pergunta interessante. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Que medo, né? Não precisa ir longe, só o que a gente falou hoje. Sim ou não? Uma vez eu ouvi um testemunho muito simples de um casal que estava tendo um problema conjugal, recém-casados. E aí eles ouviram um sábio da região onde eles moravam, falando que era para eles ir lá num lugar que era longe demais, mas que tinha um homem que fazia um remédio que era para curar aquele problema conjugal. E eles andaram muitas léguas. Vou contar em 1 segundo, que me demorar 2 horas para contar. Demorou muitas léguas para chegar. Chegou lá, o homem falou, faço mesmo. Eu faço esse remédio. E quanto custa? Ele falou, não é nada não, mas vai acabar o problema de vocês. Ainda bem que vocês vieram, vai valer a pena o tanto que vocês andaram. Então, como que toma o remédio? Pôs na garrafa, como que toma? Não, você não toma. É assim, ó. Você vai chegar na sua casa, de manhã, a hora que vocês acordarem, cada um põe um tanto de remédio na boca. E ó, não pode engolir? E quanto tempo? Quanto mais tempo ficar, mais rápido vocês vão sarar. Eu quero ver você falar com a boca cheia de água. Era água, gente. Andou tudo isso para aprender a ficar de boca fechada. Estava aí o problema conjugal. Um quer saber falar mais do que o outro. Você vai sair daqui sabendo que se você quer a bênção do Senhor derramada sobre a tua cabeça, encontre o teu propósito primeiro dentro da tua casa. Seja mãe, seja esposa, seja dona da casa, a dona de casa que o Senhor espera que você seja. Estou falando para você limpar vidraça com cotonete, não é nada disso não. Estou falando para você cuidado, muito cuidado, extremo cuidado com o que você fala na sua casa. Para que Deus possa cumprir o propósito, amém? Pode passar, João. E para terminar, eu quero te contar uma coisa. Esse é o terceiro pilar para que o propósito de Deus se cumpra na sua e na minha vida. Terceiro pilar: se envolva com o propósito. Gere coisas. Faça acontecer. Qual foi a promessa que Deus te fez? Eu e você esquecemos. Deus não esquece. Qual foi a promessa que Deus te fez lá atrás? O que você sentiu no seu coração? Não precisa ter sido alguém ter sido usado para falar com a gente, não. A gente conhece, está na presença, o Senhor fala conosco mesmo. Abre a Bíblia, Deus fala, revelação preciosa. Deus tem profeta na terra, muito profeta. O Senhor usa quem quer, da forma como quer, para a glória do nome dEle. Mas eu quero falar, qual que foi? O que você tem feito em prol dessa promessa? Deus me falou que eu vou fazer faculdade. Amém? Você está estudando? Ah não, se um dia Deus quiser cumprir, Ele cumpre. Não,
Se o Senhor falou que é a faculdade que Ele vai te entregar, começa a procurar em que lugar. Qual é o curso que Deus falou? Você tem o que no seu coração? Começa a estudar, ore por isso, se envolva com o propósito. Dá para entender? O Senhor falou que vai me levar para outro país, para outras nações. Aonde é? Se envolva com isso. Quanto custa a passagem aérea? Eu converso com o pastor da minha igreja. Como funciona? Que jeito que é? Se envolva. Meu irmão, meu propósito hoje, eu sou esposa e mãe. Quero te convidar a se envolver com o processo até passado por cima da cabeça. Se envolva com o processo e com o propósito que Deus te colocou naquele momento. Eu trabalho exatamente há 30 anos, faz agora, comecinho de março. Eu tenho vontade de ser agora dona de casa. Um pouco. E estou vivendo esse propósito. O Senhor tem me permitido, me dado graça de ficar com meu neto, com os meus filhos. É um propósito, sim ou não? Eu tinha isso no meu coração de não trabalhar tanto, de não viajar tanto, de não sair tanto de casa. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Faz 40 dias que Deus levou meu pai. E eu quero encerrar contando um testemunho muito maravilhoso do que Deus fez. Quando eu conheci o Senhor, há 25 anos atrás, o Senhor usou uma mulher para falar comigo. E ela falou: minha irmã, eu vejo que não tem ninguém na sua família, né? Que é evangélico, que é crente, muitas vezes a gente fala assim. Mas o Senhor manda te dizer que você vai fazer uma caminhada longa e não vai ter ninguém mesmo, não. Foi você que Deus escolheu. Mas o primeiro que vai servir a Deus na sua casa é seu pai. Aquilo alegrou meu coração. Porque se eu achava uma coisa impossível, era meu pai. Amém. Eu falei amém. O que foi a primeira coisa que eu fiz? Me envolvi no processo. Fui orar. Sim ou não? Comprei uma Bíblia das mais caras para o meu pai. Eu lembro que eu dividi no cartão uma Bíblia de estudo caríssima, da capa de couro. Porque eu falei, eu vou investir nesse processo, nesse propósito. Deus falou, eu vou. Eu quero esse projeto para a vida do meu pai. Dei a Bíblia, santo Deus. Salmo 91, né? Abre no Salmo 91, sim ou não? Quantos de nós viveu muito isso? Só abre no Salmo 91, nunca leu, nunca nada, mas está lá. Firme e forte. Mas qual que era a promessa? O seu pai será o primeiro a ir para a presença do Senhor. 3 dias antes do Senhor levar meu pai, ele aceitou Jesus. O Senhor nos deu o privilégio de batizar o meu pai. Quando no último dia de consciência dele, tá entendendo? Último dia de consciência do meu pai. Um homem que levou uma vida íntegra, honrada. Eu nunca vi meu pai falar alto. Eu nunca vi, meu pai nunca levantou a mão para a gente. Nós somos em 3 irmãs. E por conta das obras, eu sei que o Senhor... Meu pai tinha 2 tumores do tamanho de uma manga, assim, ó. Era impossível aquilo não gerar dor. O médico veio conversar comigo, ele falou... Luciana, não é possível, teu pai nunca teve dor? Não, doutor, nunca teve. Mas nunca? Nunca falou de... Não, doutor. Deus poupou meu pai de dor, de 2 lesões daquele tamanho. E eu creio que pelas obras que ele viveu nessa terra, que pela misericórdia de Deus, e foi alcançado e salvo. Tem ideia do que é isso? Do privilégio de viver. Eu estive com ele. Eu falei de Jesus para ele uma vida inteira. E naquele último momento o Senhor me deu mais uma vez a oportunidade. E ele, com muita dificuldade, fez a oração de confissão. Ele disse: eu quero conhecer o Senhor, minha filha, do jeito que você conhece. Então, às vezes, o meu propósito e o teu vai demorar 30 anos para cumprir. Tem problema. Meu pai foi salvo com o Senhor. Eu tenho uma paz que invade a minha alma, que eu não consigo descrever. Tem dia que eu choro, penso que eu vou morrer. Aí em 1 minuto o Espírito Santo me invade e diz: é meu. Eu escolho como e quando. Então eu quero te convidar nessa noite a viver este propósito. Demorou 1 ano, 2, 3, 4? O que muda? Até aqui nos ajudou o Senhor. Não importa quanto tempo. Não importa quantos anos. Se o Senhor fez a promessa, Ele vai cumprir.
nos últimos 3 dias de vida e no último dia consciente, Deus cumpriu a promessa que Ele fez na vida do meu pai, para mim. E permitiu que eu testemunhasse da salvação da alma dele, do batismo dele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Só para a gente encerrar, viva como se você estivesse já no contexto e no ambiente em que a promessa irá se cumprir. Faz uns 15 dias minha filha me mandou um vídeo no Instagram de uma missionária que, se eu não me engano, foi pregar numa igreja em Recife. Algumas de vocês já devem ter assistido. E a irmã que foi buscar ela, não sei se na rodoviária ou no aeroporto, falou assim para ela: irmã, nós já vamos direto para a igreja, né? E nós estamos esperando vocês, que alegria, igual a Marisa fez comigo hoje, me buscou lá. Irmãs, pensa num negócio que eu ganhei lá no hotel hoje à tarde. Tanto que eu me senti amada, importante, eu não consigo descrever, é só o Senhor para recompensar, tá? A cesta mais linda, de verdade, sem nenhuma hora aumentar. É o presente mais lindo que eu já ganhei na minha vida. Muito obrigada, tá? Me senti importante, bateu na porta lá do hotel. Falou: essa cesta para a senhora, na cesta tem o meu nome, gente. Vocês não estão entendendo. O que é servir a Deus? Há uma recompensa da parte do Senhor. Deus move céu e terra. Presente que não tem preço, que não é quanto custa, é o gesto. Alegria que traz para o coração. E elas chegaram, foram direto para a igreja. Quando terminou o culto, a irmã falou assim: você espera aí, irmã, que eu vou ali pegar a Bíblia do presbítero. E eu vou pegar as coisas dele que está lá no banco. E nós já vamos. E ela falou que vamos, a irmã veio e ela ficou esperando. Quem que ela está esperando? O presbítero, sim ou não? Que é o esposo da irmã. Ela falou: irmã, ele não está? Ele não vai com a gente? Ela falou: não, irmã, ele está lá em casa. Nós vamos encontrar ele lá. Ela falou: irmã, que benção. Mas ela ficou sem entender, né? Ela falou: gente, a Bíblia do presbítero está aqui, né? Paletó do presbítero, tudo lá. E ela foi embora para casa. Chegou em casa, quando foi dar a paz do Senhor, disse que o presbítero não tinha força nem para erguer o braço. Ela falou: meu Deus, mas o que será que está acontecendo com esse homem? Vamos orar, né? Ela falou: irmã, o irmão está doente? O marido da senhora está doente? Nós vamos orar por ele, o presbítero está doente. Ela falou: não, irmã, abaixo. E não é presbítero ainda não. Mas é porque quando o Senhor me chamou para servir a Ele, Ele falou que a minha casa iria e que meu marido ia ser presbítero. Então todo dia que eu vou para a igreja, eu levo a Bíblia dele, levo o paletó e deixo aqui a camisa, a gravata, a calça, meio sapato. E a hora que eu vou sair, eu falo: meu amor, eu vou indo para a igreja. Eu vou esperar você lá. O presbítero tem força para erguer a mão. Que jeito que veste a calça, com a meia, com o sapato, não veste. Mas o que acontece? Ela faz tudo para gerar o ambiente da promessa, sim ou não? Ela leva a Bíblia, põe lá sentado, esperando o presbítero vir. Porque se Deus prometeu que Ele vai, Ele vai. Então, se Deus fez uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Não tenha dúvida disso. Mas aprenda a gerar um ambiente para que a promessa se cumpra. Deus falou que vai te dar marido, Ele vai. Deus falou que você vai gerar, vai gerar. A fruta, enquanto não está madura, não cai do pé. Espera o Senhor gerar. Mas gere você aquilo que está no teu alcance. Amém? Com a liberdade da pastora, vamos ficar de pé. Pode passar para mim. Obrigada, João. João, você quer morar lá em Santa Fé? Congregar no Belém? Vou levar você, João. Você é casado, João? Vamos levar ela. Cadê ela, João, sua esposa? Ah, tá bom, tá trabalhando. Vamos mudar para Santa Fé. O João resolvia 90% dos meus problemas lá de audiovisual. Eu quero saber se existe no nosso meio alguém que até aqui caminhou ouvindo falar do Senhor, que crê no Senhor, mas que ainda não teve oportunidade de falar: Senhor, eu agora não quero mais andar só ouvindo falar do Senhor. Eu quero que o Senhor ande comigo aqui, ó.
igual essas irmãs estão andando. Existe alguém em nosso meio que nunca teve a oportunidade de fazer uma oração aceitando Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero te falar que nessa noite você tem oportunidade. Caso haja no nosso meio alguém que fala: Luciana, eu quero viver esse propósito. Eu quero ser uma geradora do propósito de Deus na minha casa. Tem alguém no nosso meio que fala: Luciana, eu quero, porque eu ainda não tive a oportunidade. Eu uma vez falei para o Senhor que em todo lugar que eu for, eu não posso deixar de perguntar. Eu sei que a grande maioria de nós aqui já conhece o Senhor, já declarou que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas eu louvo a Deus, porque nós temos a oportunidade de estar na presença. E nós vamos orar agora, pedindo para que o Senhor, você vai fechar os teus olhos, baixar a sua cabeça, e vai pedir para que o Senhor traga a tua memória. Como Jeremias disse: Senhor, traz à minha memória aquilo que me dá esperança. Traz à sua memória um plano, um projeto, um sonho, um propósito, que um dia o Senhor já colocou no teu coração, e que você pode ter perdido a esperança, você pode ter achado que não vale mais a pena, parece que não é comigo, parece que eu entendi errado. Eu quero que você traga à sua memória nessa noite isso. Porque nós vamos orar para que o Senhor resgate a alegria nos nossos corações de viver o projeto, de viver este propósito. Nós vamos orar para que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos coloca no centro da vontade do Senhor. Traz à tua memória, não importa quando o Senhor tenha feito a promessa, Ele é fiel para terminar a obra que começou na minha e na tua vida. Maravilhoso, fiel, soberano, tremendo e santo é o nome do Senhor. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da tua presença. Essa casa de oração é para o Senhor, o propósito é teu, o Senhor é a razão de todas as coisas. É por causa do Senhor que nós estamos aqui. Declaramos que tu és o único Deus das nossas vidas, que ao Senhor rendemos glória, louvor e adoração nessa noite. Mas eu quero pedir de forma especial pela vida das minhas irmãs aqui neste lugar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir uma visita, Senhor, poderosa do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas e sobre este lugar. Pai querido, vai o Senhor resgatando os nossos sonhos, os projetos, traz à nossa memória a promessa que o Senhor fez em qualquer tempo, Pai. Traz à nossa memória, nos traz alegria de novo, Pai, nos coloca de pé, renova a força de cada uma de nós aqui, que a tua unção possa ser do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Senhor, que nós possamos sair daqui renovadas, sabendo que o teu propósito vai se cumprir na vida de cada uma de nós, Pai. Nos ensina a gerar todas as coisas para esse propósito. Nos ensina todos os dias a sermos constantes. Nos dá da tua ousadia, meu Deus, para a glória do teu nome, Pai. E que nós possamos proclamar em todo o tempo que só o Senhor é Deus. Que toda honra e toda glória será dada em todo o tempo ao teu santo nome, Pai. Nós te louvamos até pelas dificuldades, porque sabemos que há um propósito e o teu nome será glorificado mais uma vez nas nossas vidas, Pai. Fica com as minhas irmãs, leva cada uma para casa guardada, Pai, debaixo da tua graça, livra de todo mal, de todo homem mau, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser renovadas diante da tua santa presença nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Pode assentar-se, glorificando o nome do Senhor. O que eu falei que não era para deixar eu esquecer? Pois é, já ia embora eu. Tá vendo como é que não lembra de nada? Se não sou eu, tá escutando. Eu quero perguntar se no meio de nós existe alguma irmã canhota. Quem é canhota, levanta a mão. Canhota, 1, 2, 3, 4, 5. Santo Deus, é muita mulher canhota. 4, 5 é raro, gente. Eu quero te contar a diferença sobre ser destro e canhoto. Primeiro, eu vou contar quem é a mulher destra, tudo bem? Quem levanta a mão que é destra, faz tudo com a direita. Eu quero te contar para que você nasceu. Olha, para ser mãe, para ser esposa, para ser adjutora, para ser a companheira,
para ser a dona do seu lar. Tudo bem? Depois nós vamos falar das variáveis, tudo bem? Agora eu quero te falar da mulher canhota. Qual que é a diferença dessa lateralidade? A dominância ou predominância do hemisfério cerebral. A destra tem o hemisfério cerebral dominante esquerdo. Tudo bem? Ela tem mais hormônios femininos. Não que a canhota não tenha. Presta bem atenção que eu vou explicar. A canhota, ela tem o hemisfério cerebral direito mais desenvolvido, que é um hemisfério biologicamente que produz mais testosterona. Eu volto a repetir que não tem nada a ver com sexualidade, mas tem a ver 100% com personalidade. Está escutando? Onde nascem as canhotas? Presta bem atenção, entenda e ouça com sabedoria. Onde os homens são mais fracos. Quando etimologicamente nasceram mais mulheres canhotas? Depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque morreram muitos homens. Então elas vieram para tomar o lugar nessa fragilidade nas famílias daquela época, entendeu? Então a mulher destra, eu e a grande maioria de vocês, ela tem um neném, ela cuida, ela é o maior amor do mundo. Quando vai levar para a escola, nossa, é um drama, a família inteira orando, aquela campanha, falta ir de van para a escola com a família inteira para levar a criança, chora, sim ou não? A canhota, biologicamente, vou te falar de uma informação extrema. O neném nasceu hoje, amanhã ela fala, alguém pode segurar as crianças para mim que eu preciso trabalhar. Porque o hemisfério... Eu tenho certeza que alguma canhota aqui está se identificando. Não é que ela não seja boa mãe. Não é, alguém pode acender só um pouquinho da luz? Como eu tenho cirurgia de catarata, 1 segundo para eu poder enxergar as irmãs canhotas. Que ela já, aí tá ótimo. Que ela já está passando mal lá. Tipo, para que eu fui arrumar esses monte de filhos, gente? Agora não quero mais. Essa é a canhota, entendeu? Presta atenção. Todo mundo entendeu a diferença de destra e canhota? O que aconteceu com nós canhotas? Fomos trabalhar fora, sim ou não? Vivemos o século 21. A vida fez isso. É ruim? Não, nós somos adjutoras. Podemos ajudar a trabalhar fora. Mas não foi para isso que a gente nasceu. Por isso que a gente tem que ter sabedoria para lidar. Deu para entender? Uma canhota, ela pode trabalhar às 6 da manhã, meia-noite, dando plantão, tá 0 para ela. Ela não tendo que fazer serviço de casa, pode pôr a canhota para trabalhar. Sim ou não? Se falar que não, vai passar no telão no céu. Olha aqui. Homem destro. Você é destro, João? Você é canhoto? Ô, João, eu só estou perguntando para confirmar. Eu já sabia, João. Entendeu? Quem é o homem destro? Presta atenção. Não, vou falar do canhoto primeiro. Meu irmão, o João, vai saber. O homem canhoto, como chama sua esposa, João? A Mariana, nome da minha filha, das meninas, a mais velha. O esposo da Mariana, o João Medeiros aqui, é o melhor marido do mundo. Quem tem marido canhoto? Quem tem marido canhoto? Tem alguém lá atrás levantando a mão. Quem tem marido canhoto? Ah não, gente, vocês estão de brincadeira, só vocês duas? Você também, eita glória. Ó, você entendeu que a partir de hoje começa um processo diferente na sua casa? Você casou com o melhor marido do mundo. Quem que é o canhoto? Ele gosta do ninho, que é a casa. Ele, se precisar ficar cuidando dos filhos, ele fica. A toda função que lhe é atribuída, ele faz com o maior empenho do mundo. E ele consegue ser multitarefa. Ele controla o som, a luz, a filmagem, o projetor de slide, sim ou não? O microfone. É o canhoto, gente. Quem ainda não casou, levanta a mão. Vamos começar a campanha para casar com os canhotos hoje. Fica no final, nós vamos orar. Você para de fazer coisa errada. Foi até aqui. Deus já escreveu outra história. Agora eu vou contar do destro, tudo bem? Aqui nasceu o homem destro. Abra os seus ouvidos. Você que é casada, escuta. O homem destro, ele só nasceu para ser provedor. E aí você está num pé de guerra faz 40 anos. Querendo que ele lava, que ele limpa, que ele organiza, que ele pendura a toalha. Sim ou não? Não foi para isso que esse coitado nasceu. Biologicamente não funciona. Por isso que é um pé de guerra.
Então você deixa ele trabalhar para morrer, para pagar conta, sim ou não? Então as meninas, escuta bem, estou falando que a ciência fala, que ainda não casaram, primeiro na triagem tem que ser canhoto, sim ou não? Agora, não deu de todo errar o canhoto, né, Joãozinho? De todo errar o canhoto aparecer e tudo mais, você casa com um destro o quê? Quem me ajuda? Pode falar. Provedor, mas para ser provedor tem que ser o quê? Quem trabalhador o quê? É rico? Louvado seja Deus. Meus amores, é isso. Tô brincando, mas tô falando sério, gente. Nós estamos casados faz 30 e tantos anos pedindo a Jesus para os maridos ficar ricos, né, Vi? Mas vai, em nome de Jesus, posso ouvir um amém? Amém. Já que não casou com o João, né? Que é canhota, vai. Vamos orar e jejuar e consagrar. Então, o que eu tô brincando, mas estou falando sério? Primeira coisa, joio não mistura com trigo. O jugo é desigual. O homem para a nossa vida tem que ser aquele que Deus preparar. Estou falando para as meninas que não casaram ainda. Tem que professar da mesma fé. Tem que crer no mesmo Deus que você crê. Tem que ser sim um homem trabalhador. Porque é só misericórdia essa geração que vem vindo aí. Mas Deus há de fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade. Pedir perdão porque eu passei o tempo. E dizer que para mim é uma honra estar aqui, uma alegria estar aqui. Vim para cá hoje com muita alegria no meu coração. E quero dizer que as meninas aqui têm o meu telefone. Eu fico à disposição para orar, para ajudar. Lu, eu tenho uma dor de cabeça. Lu, eu tenho uma dor de estômago. Lu, meu negócio é sono. Eu sei que eu posso te ajudar só com uma informação. Então eu quero me colocar à disposição de toda a igreja, de todas vocês. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. João, que Deus te recompense por tudo. Uma salva de palmas para Jesus.